Bom dia, pessoal. Então, vamos aí à nossa aula de hoje, na página 70 da apostila, falando sobre vozes verbais, tá? Iniciando lá, ó. Em anos anteriores, você já aprendeu a analisar uma oração no que diz respeito a sujeito e predicado, lembram? Inclusive, quando a gente falou sobre isso, nós estávamos lá naquela sala que fica de frente para a secretaria. Acho que era o 7º ano, né? Foi ano passado. Aí eu coloquei na lousa para vocês, a gente dividia sujeito e predicado, né? Estão lembrados? Então, nós aprendemos a diferenciar um do outro, tá? Agora, você irá refletir sobre a relação entre o sujeito e a ação expressa pelo verbo. Por exemplo, Joana pulou o muro. Joana pulou. O que a Joana fez? Ela pulou. Qual que foi a ação verbal de Joana? Pular. E aí nós vamos ver o que então seriam essas vozes, a passiva e a analítica. Beleza. Para isso, preste atenção aos exemplos e realize as atividades propostas. Os nadadores escreveram uma carta aberta. Quem é o sujeito dessa oração, gente? Nadadores. Isso, não esqueçam, é os nadadores, viu? É aquele termo que faz parte do sujeito, os nadadores. Lembram que o os é o adjunto adnominal? Que é aquela palavrinha que acompanha o sujeito, lembram disso? Então tudo é o sujeito, os nadadores. Então, escrevam aí. Muito bem. Agora, qual que é o predicado? Escreveram uma carta aberta. Muito bem. Escreveram uma carta aberta. O predicado vai ser o verbo e todo o restante que vem com ele. Ok? Escreveram uma carta aberta. Muito bem. 3. Circule o verbo presente nesse predicado. Cadê o verbo? Vai lá na frase, lá em cima e circula ele. Qual que é o verbo? Escreveram? Escreveram. Essa foi a ação verbal. Essa foi a ação realizada na frase, né? Escrever. Número 4. Na oração, o sujeito pratica, ou seja, ele age ou recebe, sofre a ação expressa pelo verbo. O sujeito... Ele pratica. Porque quem é que está escrevendo? O sujeito, o nadador. Ele não está sofrendo nada, nenhuma ação sobre ele. Ele está praticando. Ok. Entendeu isso? Vocês já entenderam a matéria toda. Ok? Virou a página 71. Marca texto. Marquem aí para mim. Quando o sujeito da oração, seja ele simples, seja ele composto, oculto, indeterminado, independente do sujeito, ele é agente, ou seja, quando ele age nessa ação verbal, quando ele faz, ou seja, quando ele pratica a ação expressa pelo verbo, nós dizemos que a oração está na voz ativa. Então, grifem isso tudo para mim. Nós temos uma oração agora aí na voz ativa. Ok? Agora uma reflexão. Será que a gente pode escrever a mesma oração de outro modo? Preservando o mesmo sentido? Observe a seguir. Uma carta aberta foi escrita pelos nadadores. Continua sendo a mesma coisa? Sim. Sim, né? Aqui o jeito praticado vai ser diferente, não? Isso. Continua sendo a mesma coisa, só que o sentido. Só que mudou-se a ordem de dizer essas coisas, não é? Não é mesmo? É o que o Ricardo falou. O predicado vai sofrer uma alteração. É exatamente isso que vocês têm que perceber. 5. Quem é o sujeito dessa oração aí agora? Uma carta aberta. Uma carta aberta, muito bem. Uma carta aberta. O predicado, qual é? Foi escrita pelos nadadores. Muito bem. Foi escrita pelos nadadores. Agora você vai lá em cima e você vai circular na oração o verbo ou a locução verbal. O que nós temos lá? Um verbo ou uma locução verbal? Lembram o que é uma locução?
Locução é quando eu tenho duas palavras que têm a função de uma. Nós temos, então, lá em cima uma locução verbal. Qual que é a locução verbal que está lá? Foi escrita. Muito bem. Foi escrita. Circula lá. Agora, importante de vocês perceberem. O sujeito dessa oração, ele pratica, ele age ou ele sofre a ação expressa pelo verbo? Sofre. Ele sofre porque o sujeito, que é a carta aberta, ela foi escrita. Ele recebeu a ação. É a carta aberta que está fazendo alguma coisa aí nessa frase? Não. Quem é que está fazendo alguma coisa nessa frase? Os nadadores. Os nadadores. Olha lá, quem foi que escreveu? Quem foi que praticou a ação? Os nadadores. Agora, uma carta aberta, que é o sujeito, ele sofreu essa ação. Ela foi escrita pelos nadadores. Então, pegue o marca-texto novamente. Quando o sujeito da oração ele é paciente, ou seja, o sujeito ele não age, ele fica quietinho ali só recebendo a ação. Quando ele sofre ou recebe a ação expressa pelo verbo, nós dizemos que a oração está na voz passiva. Então, voz ativa, o sujeito agente, voz passiva, sujeito paciente. Continuando aí. Observe novamente a oração. Uma carta foi escrita pelos nadadores. Uma carta aberta, né, foi escrita pelos nadadores. A mesma frase que a gente avaliou acima. Como você respondeu na atividade 7, existe uma locução verbal na oração, que equivale a um verbo. Beleza. Quando há uma locução verbal, ou seja, nós temos aí um verbo auxiliar ser ou estar, acompanhado do particípio do verbo principal, ou seja, escrita, né? A palavrinha escrita. A voz verbal classifica-se como voz passiva analítica. Prestem atenção. De novo, pega o marca-texto, vamos por partes. Eu não tenho uma locução verbal aí? Um verbo auxiliar mais o verbo principal? Qual que é o verbo principal aí? Nessa locução. Qual que é o verbo principal? Pode falar, gente. Escrita. O que está acontecendo nessa ação? O escrever, não é? Então, o verbo principal é o escrita. O foi só está ajudando, né? E está mostrando o tempo verbal que aconteceu no passado. Foi escrita. Então, eu tenho que o verbo auxiliar é o foi e o verbo principal, manda-chuva, é o escrita. Toda vez que eu tiver verbo principal e verbo auxiliar, a voz verbal vai ser chamada de voz passiva analítica. Então, completando a classificação dessa frase, ela está na voz passiva? Está, porque o sujeito é um sujeito paciente, mas ela tem uma locução verbal. Por isso, ela é uma voz passiva analítica, por conta da locução verbal. Beleza? Então, precisa memorizar, grifem bastante aí para vocês memorizarem. Mudem a página, então, aí, página 72, por favor. Continue analisando a mesma oração. Uma carta aberta foi escrita pelos nadadores. Você percebe que está indicado o ser que pratica a ação sofrida pelo sujeito da oração, né? Nadadores. Entretanto, nem sempre isso acontece. Muitas vezes ele vem mencionado na oração o ser que pratica a ação sofrida pelo sujeito. Esse termo inicia-se pelas seguintes preposições e contrações: por, pelo, pela, pelos, pelas e de. E recebe o nome de agente da passiva. Nesse caso, pelos nadadores. Normalmente, ele vem assim, inserido por essas preposições. Preposição é o mesmo que contração. Por que a gente chama de contração? Deixa eu relembrar vocês. Porque se eu juntar o por mais ele é pelo, tá? Se eu as contrações é toda vez que eu junto duas palavrinhas, elas formam uma.
com perda de algumas palavras, de algumas letras. Então, contração é o mesmo que preposição, eles têm a mesma função. Por, pelo, essas são as palavrinhas, tá? E de. Toda vez que eu tiver aí, no caso, pelos nadadores, pela mãe, seja o que for, esse termo que está praticando a ação e que ele está numa voz passiva, ou seja, quem é o sujeito da oração é um sujeito paciente, ou seja, ele está recebendo a ação por aquele ser que está lá no predicado, pelos nadadores. Normalmente, esse ser que praticou a ação, que está no predicado, ele vai vir introduzido por uma preposição e o nome dele vai ser agente da passiva. Por que agente da passiva? Porque ele é quem está agindo na voz passiva. Então, se eu perguntar para vocês assim, quem que é o agente da passiva nessa frase? Você vai olhar a frase e vai falar, realmente a frase está na voz passiva. Por quê? Porque o sujeito aqui é paciente, não é ele que praticou a ação. É aquele ser que está lá no predicado que praticou a ação. Aí eu vou lá no predicado e olho, quem foi que praticou a ação? Pela mãe, por exemplo. O termo pela mãe. Então, foi a mãe que praticou a ação. Então, qual que é o agente da passiva? Pela mãe. Mesma coisa daqui, pelos nadadores. Ok? Então, o agente da passiva nessa frase, a voz passiva, é quem praticou a ação. Que, no caso, é pelos nadadores. Esse termo pelos nadadores. Grifem isso aí para mim, por favor. Agora, observe a seguinte oração. Leu-se a carta aberta. O que foi lido? A carta. A carta aberta. Isso. Leu-se a carta aberta. O que foi lido? A carta aberta. Beleza. Número 10. Qual a função sintática de a carta aberta? Ou seja, eu preciso saber o que é dentro da frase. A função sintática é sempre qual a relação que ela tem com os outros termos. Então, eu vou avaliar quem é o sujeito, quem é o predicado, e eu vou ver no predicado, né, se esse termo, a carta aberta, o que ele é. Então, vamos lá? Leu-se a carta aberta. O que seria a carta aberta? Quem é o sujeito da oração? Aqui. Não tem ele. Sujeito culto? Não tem assim. E se eu mudar essa... Vou chorar no banho? Calma. Se eu mudar aqui, eu vou ver, ó. Leu-se a carta aberta. Quem que é o sujeito? O que foi lido aí? A carta aberta. Qual a função sintática de a carta aberta? A carta aberta foi lida, se eu colocar a carta aberta. É o sujeito. Olha lá. Ela tem a função de sujeito da oração. A carta aberta foi lida. Então, a carta aberta é o sujeito. Mesmo que seja paciente, tá? O sujeito da oração é agente ou paciente? Aqui, paciente. Porque se você mudar essa frase aqui, leu-se a carta aberta por... não é a mesma coisa? A carta aberta foi lida? Você mudou a ordem, colocou... A gente já fez isso quando a gente estava avaliando o sujeito. A gente colocou na ordem certa. Lembram? Na ordem correta. E avaliamos aí, fica mais fácil. Então, se eu colocar a carta foi lida, eu consigo ver que o sujeito da oração é a carta aberta, né? A carta aberta. E que ela foi lida, ou seja, eu tenho aí uma locução verbal. E esse sujeito é um sujeito paciente. Aqui eu não tenho um agente. Foi lida por quem? Não sei. Eu não tenho um agente da passiva. Bora lá, então. Mudando a página. 73. Olha, aqui vai dar para entender melhor. Agora complete o quadro com as palavras corretas. Quando o sujeito da oração é paciente... Então, coloquem aí. Quando o sujeito da oração é paciente, ou seja, sofre ou recebe a ação expressa pelo verbo, dizemos que a oração está na voz? Quando o sujeito é paciente, a voz é
Siva. Siva. Isso. E se além disso o verbo é transitivo direto, como é o caso, e seguido do pronome se, que é o pronome apassivador, a voz verbal classifica-se como voz passiva sintética. Então, nós temos voz passiva analítica e voz passiva sintética. Se eu vejo que tem uma frase lá com o se, um verbo transitivo direto, mais o se na frente, que é o pronome apassivador, aí eu tenho uma voz passiva sintética. Aqui não é, esse se aí não é índice de indeterminação do sujeito. Nós não temos um sujeito indeterminado aqui. Aqui nós temos um pronome apassivador, que é o se. Por que eu sei disso? Porque quando eu tenho um índice de indeterminação do sujeito, eu não consigo transformar para voz passiva sintética. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo transformar a frase, a carta foi lida. Entendeu? Quando é sujeito indeterminado. Agora, quando é pronome apassivador, eu consigo. Então, deu para transformar pronome apassivador, voz passiva sintética. Tá bom? Então, vamos ver de novo a oração. Leu-se, o se é um pronome apassivador, a carta aberta é um sujeito paciente. Como você sabe, o verbo deve sempre concordar com o sujeito. Assim sendo, se colocamos o sujeito da oração acima do plural, teremos leram-se as cartas abertas. Então, outra coisa boa também de você perceber é passar tudo para o plural. Se os dois vão para o plural, verbo e o termo da frente, é porque o termo da frente é um sujeito. Porque o sujeito sempre concorda em gênero e número com o verbo. Beleza? Sempre. Observe outra oração. Então, ó, na voz passiva sintética não existe agente da passiva. Lembra que eu falei isso? Nós não temos um agente aí. Aí não existe um agente da passiva, tá bem? Observe a outra frase. Os nadadores uniram-se para a escrita da carta. Na oração acima, quem tem a função de sujeito? Os nadadores. Os nadadores. Eles uniram-se para a escrita da carta. Os nadadores. 14. O sujeito da oração faz, ele age, ou ele recebe, sofre a ação expressa pelo verbo? Ele age. Os nadadores uniram-se para a escrita da carta. Eles estão o quê? Se unindo. Ao mesmo tempo que eles estão praticando a ação, eles estão recebendo também, concordou comigo? Sim. Eles estão se unindo. Por exemplo, se eu falo assim, eles se beijaram. Os dois namorados se beijaram. Ao mesmo tempo que eles estão praticando a ação, eles também estão recebendo. Ao mesmo tempo que, quando eu falo que eles uniram-se, eles estão praticando a ação de se unir a um outro, eles também recebem, porque o outro está se unindo a eles. Então, aqui ele é um sujeito que age e sofre a ação de unir ao mesmo tempo. Então, escreva isso para mim. O sujeito age e sofre a ação de unir ao mesmo tempo. Davi, por que você está no celular enquanto eu estou ditando o que é para escrever na apostila? Você está escrevendo no celular? Ele age o Não, tempo todo. professora. Esquece. Oi? O que, professora? O sujeito age e sofre a ação de unir ao mesmo tempo. Entendeu? Ele age e sofre. Igual o exemplo do beijo que eu dei. Ó, número 15. Então, podemos classificá-lo como agente ou paciente? Ou os dois ao mesmo tempo? Os dois? Os dois ao mesmo tempo. Ele é agente e paciente. Nós temos nós temos um nome para isso. Oi? Eu também tô bugado com isso. Ele normal ainda tá bugado com esse negócio de agente paciente, agente despaciente, o agente espacial, não sei. Ó, aqui, presta atenção. Presta atenção. O que eu faço aqui é explicar para vocês a matéria. Para vocês entenderem melhor, vocês precisam reassistir a aula,
Quando não tem uma aula para reassistir, como é o caso do presencial, voltar na matéria, fazer as atividades e me perguntar. Pode voltar e falar, professor, explica de novo? Eu explico. Quando é que vai ficar dentro da cabeça? Quando vocês estudarem por si próprios e realizarem as atividades. Entendeu? É sempre assim. É a hora que a gente vai se apropriar do conhecimento. Aqui parece que eu estou entendendo e ao mesmo tempo parece que está tudo confuso. Mas na hora que eu pegar a matéria e reler, isso vai ficar mais tranquilo. Então pegue o marca-texto aí. Assim podemos dizer que, nesse caso, o sujeito une e é unido ao mesmo tempo, né? Quando o sujeito da oração é ao mesmo tempo agente e paciente, ou seja, ele faz e sofre a ação expressa pelo verbo, dizemos que a oração está na voz reflexiva. Olha como é que dá pra gente gravar. Reflexiva, ou seja, é como se eu estivesse praticando a ação e a ação se refletisse sobre mim. Então, toda vez que eu pratico o que o sujeito pratica e recebe, tem sobre ele a ação refletida, eu tenho uma voz reflexiva. Marcaram aí com marca-texto? Virem a página 74. Vamos verificar se você entendeu. 16. Transforme as orações a seguir na voz ativa para a voz passiva analítica, seguindo o exemplo. Então, vamos lá, vamos ver o exemplo. O presidente recebeu a carta aberta. Quem que é o sujeito dessa oração? O presidente. Qual que é o verbo? Recebeu. Ele recebeu o quê? A carta aberta, né? Quem recebe alguma coisa. Então, nós temos um verbo transitivo direto e um objeto direto. O objeto direto, a carta aberta. E aí, como é que eu transformo esse sujeito agente para um sujeito paciente? Ou seja, como é que eu passo para a voz passiva? A analítica, no caso. Analítica é quando nós temos a locução verbal. Como é que ficaria? A carta aberta foi recebida pelo presidente. Isso. Vamos colocar na ordem certinha? A carta aberta foi... foi o jeito que você falou, né? A carta aberta foi recebida pelo presidente. Parabéns. Exatamente isso. E aí, nós temos que a carta aberta é o sujeito paciente, foi recebida é a locução verbal e pelo presidente é o agente da passiva, porque quem pratica ação nessa frase é o presidente, né? Então, o termo agente da passiva é pelo presidente. Até aí, tudo bem. Agora, nós vamos fazer a A, a B e a C para ver como é que a gente tá nisso aí. Então, nós vamos transformar da voz ativa para a voz passiva analítica. Bora lá. Então, os nadadores ainda esperavam a resposta do presidente. A resposta do presidente ainda era esperada pelos nadadores. O presidente aceitará a solicitação? A solicitação será aceita pelo presidente? Nós temos aí, então, uma voz passiva analítica. Nós temos uma locução verbal e o agente da passiva, que é pelo presidente, mas